A ira, irmãos, a ira, ela é como um concreto fresco. Você está batendo massa e a massa está mole, prontinha na parede. Se porventura o pedreiro não usar a massa de primeiro, ele pode, vou usar amanhã, a massa vai estar dura. A ira, o texto vai dizer assim, ó, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele vai dizer assim, ó, o sol não pode nascer com você dormindo com ela. Não pode, irmãos. Não pode. E o texto vai ser muito claro. A ira, ela deve ser controlada. Você vai perceber, quando fizeram um bezerro de ouro, lá Moisés ficou irado. Quando Jesus entrou lá nos cambistas, lá no templo, Jesus ficou irado. Nós ficamos irados com coisas, não com pessoas. Irai-vos e não pequeis. O texto vai dizer, devemos nos assegurar que a nossa raiva nos livre do orgulho, do desrespeito, da malícia e do espírito de vingança. Uma pessoa irada, ela é capaz de qualquer coisa, irmãos. Uma ira dormida vira rancor. Quando a pessoa, ela dorme na ira, quando ela dorme na ira, certamente aquela pessoa vai ficar totalmente rancorosa, irmãos. Sabe o que é rancor, irmãos? Uma pessoa rancorosa é uma ira oculta. Nem sempre a ira faz a pessoa esbravejar. Quando a pessoa guarda a ira, vira rancor. Vira rancor. Então o apóstolo Paulo vai olhar para aquela igreja e vai falar assim, ó, vocês são muito nervosos. Vocês são irados. Eu conheço vocês. Apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, vocês podem até ter um momento de ira, com coisas. Eu me lembro de Provérbios 15:1, ele fala assim, ó, a resposta branda desvia o furor, agora a palavra dura suscita a ira. Você quer ver um problema acabar, é quando a palavra é branda, calma. Mas quando o texto vai dizer que quando a resposta é dura, suscita a ira. Aquela igreja tinha problema de ira. Então tem dois níveis de ira. É aquela que a pessoa explode, todo mundo percebe no olhar dela assim, isso é um cachorro nervoso. Agora a outra, a ira dormida, é rancor. O rosto dele não está demonstrando, mas o coração dele está poluído. Então o apóstolo Paulo vai dizer, o sol não pode nascer com você dormindo com a ira. Você não pode colocar sua cabeça no travesseiro, porque isso vai virar um rancor. Sabe qual que é o próximo processo do rancor? Todo rancor, se não for tirado, vira amargura. A amargura, ela é pior que o rancor, porque o rancor é uma ira oculta, é uma ira escondida. Mas a amargura, ela desce raiz. Aquela árvore profunda, Maru, que é difícil de arrancar. Desce a raiz. Uma das coisas mais difíceis de lidar é com alguém rancoroso e amargurado de espírito. Porque a amargura, ela vai descendo. E se isso não for apagado, ele é tomado com a amargura. Qual a consequência disso? Onde Jesus está, o diabo não pode ocupar o lugar. O que Deus vai falar sobre isso? Não tem lugar ao diabo. Quando você vai perceber aquela famosa palavra que todo crente fala, olha a brecha, irmão, é isso aqui, ó. Não dá brecha, não dá lugar. Então ele fala duas coisas: abandone a mentira, e a ira de vocês tem que durar uma noite só. Você quer ver Deus manifestar na vida de um casal? É quando eles dormem brigado e acordam de bem no café. É a glória de Deus. No café eles conversaram. Se no café uma pessoa conversar, ela não deixou o sol se colocar, se pôr sobre a pessoa irada. Eu admiro o casal, mulher e homem, que deixa para lá as coisas. Não dê lugar ao diabo. A palavra diabo, que o nome mesmo é Satanás, mas um dos nomes de Satanás é diabo. O diabo é acusador. Esse diabo é o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12
vai dizer: ele é o acusador dos nossos irmãos dia e noite. Capítulo 12, versículo 10. O diabo, ele tem um livre acesso, ele chega a Deus, irmãos, ele chega a Deus para nos acusar. Portanto, se não houver um abandono de mentira, se a ira tornar rancor, do rancor virar amargura, ele vai diante de Deus e fala: aquele amargurado não pode ser abençoado. Olha a ira dele, olha a ira dele. Texto diz: 24 horas nós somos acusados. Então o apóstolo Paulo, sabendo disso, olha, eu não quero que o diabo acuse vocês diante de Deus. Então se resolvam até o sol se pôr. A Bíblia diz lá em Mateus 18, 15: se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhou o teu irmão. O próprio Jesus vai dizer assim, ó: quando vocês tiverem problema com alguém, eu não quero que vocês fiquem rancorosos, depois amargurados. Eu quero que você vá se resolver com ele, porque se você não se resolver com ele, vai vir rancor, ira, rancor e amargura. Por isso que existe um monte de gente amargurada no Evangelho, porque não cumpre a palavra, e quando não cumpre a palavra, o diabo vai nos acusar. Olha lá, olha o da oração lá, olha teu filho crente ali não querendo ouvir a sua palavra. Ele sabe que ele devia se resolver com o irmão, mas ele preferiu dar amargura. Não o abençoe, porque da sua boca sai muita palavra errada, muita palavra torpe. Palavra torpe corresponde a uma árvore podre, peixe podre. Já viu o cheiro de um peixe podre? É o que significa o torpe. Quando alguém fala uma palavra errada, um palavrão, uma palavra que não edifica, portanto, se não edificar, fecha a boca. Tudo que sai da boca de um cristão deve edificar. Ele vai dizer: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O apóstolo, ele se volta das mãos para ajudar, para a boca para edificar, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Quando você vê uma pessoa irada, iracunda, que fala muito palavrão, muita grosseria da boca, não nasceu aqui, ó, nasceu aqui, ó. O coração de um monte de gente é ruim, logo transfere para a boca. Você já esteve numa roda onde alguém falou alguma coisa e o clima ficou pesado, ficou tenso? É disso daí. Mas apenas o que for útil para edificar. Se você tem que falar uma coisa para alguém e isso não for útil para edificar esse alguém, boca fechada, my friend, não vai entrar mosquito. Ele vai dizer: conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O que sai da nossa boca tem que produzir graça. Aqueles que estão ouvindo, ela tem que ser palavra boa, edificante e necessária. Jesus disse: há uma conexão entre coração e boca, irmãos. Coração anda junto com a boca. Nós somos o que falamos. Quer conhecer uma pessoa? Ouça como ele fala. Como ele fala. O que ele fala transmite o que ele é por dentro, porque a boca fala do coração para dentro. Mateus 12 vai dizer assim, ó: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que falaram. Irmãos, igreja, não prega esse negócio aqui, cara. Igreja, não prega esse negócio. Toda palavra inútil que sair da nossa boca vai prestar conta. Toda palavra inútil. Por isso que tem que se arrepender de pecados. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Mateus 12, 36 e 37. É muito importante o que sai da nossa boca. É muito importante. E você vai dizer que a boca do crente pode entristecer o Espírito Santo. Olha onde Paulo vai querer chegar agora, com tudo isso. Por que ele falou tudo isso? Por causa do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus.
Então agora eu entendi. Por que ele começou a falar, fala a verdade, não fique irados, não roube, não dê lugar para o diabo, reparta o que você tem. Por que ele estava insistindo com tudo isso? A sua palavra tem que ser boa, tem que trazer graça aos que ouvem. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que sente, que ouve e fala. Está bem aqui. E quando esse Espírito Santo ele vê roubo, quando ele vê palavra torpe, quando ele vê ira, esse Espírito que ocupou o nosso coração se entristece. Se o Espírito Santo não estiver triste em nós, somos domados por ele. A palavra é bem essa, viu? Já viu um cavalo sendo domado? É assim que o crente tem que ser, domado. Porque nós somos um cavalo bravo, irmão. Qualquer coisa que nós sairmos, se nós dermos lugar para o diabo, nós falamos mentira, a ira vem, podemos até roubar. Alguns roubam em algumas áreas aí. Não entristeçam. A fala errada entristece o Espírito Santo. Nunca devemos pensar nele como uma energia. O Espírito Santo não é uma energia, ele é uma pessoa, ele ouve, ele sente. Tudo isso que Paulo escreveu foi por causa do Espírito Santo. Então eu entendi que nesse texto a preocupação dele não era pegar pesado com o povo, era para que o povo não parasse de entristecer o Espírito Santo. Parasse. O que vai girar? Toda essa série de admoestações que eu disse até agora, ele vai dizer assim, ó, livrem-se de toda amargura. Amargura, irmãos, é espírito azedo. Espírito azedo. O amargurado, ele tem espírito azedo, conversa azeda, ele é ressentido. Pensa num homem e numa mulher ressentido, é o amargurado. Vai falar com ele e consertar as coisas. Não, ele é amargurado. Ele fica irritado com as coisas. Ele é antipático. Olha, todo amargurado é antipático, é chato, muito chato. Experimenta sentar ao lado de um amargurado e puxa um assunto bom. Não rola, irmão. Não dá. São opiniões duras que ele tem acerca dos seres humanos também. E da amargura ele vai falar da indignação, que é uma cólera. Cólera. A indignação é uma ira temporária. O indignado é ao contrário. Enquanto o rancor é ira guardada, o indignado é uma ira temporária. Vai passar, ele fica irado uma hora aqui, mas depois passa. Agora quando ele fala da ira, a ira é muito mais profundo. A ira vai produzir o que eu falei no início. Produz palavrão, grosseria. E a pessoa, quando ela se sente atacada, o irado ataca o dobro. Ah, você falou isso pra mim? Então toma agora. Ah, se der um tapa em mim, toma 2 em você então. O irado, ele sempre quer devolver em dobro. O irado, ele quer ferir. Se ele foi ferido com uma faca, ele fere com uma espada. O que causa sobre isso? Gritarias. Que bafão, hein? Que bafão. É uma família que grita. Imagina os vizinhos. Aí ele vai parar para calúnia. Calúnia é a mesma coisa que malícia. Calúnia é você desejar e tramar o mal contra as pessoas, e bem como todo e qualquer tipo de maldade também. Aí você pode pensar comigo: poxa, pastor, palavras pesadas essas, velho. Sabe qual que é o mais pesado? Não é o que nós lemos aqui agora, é que essa palavra foi direcionada à igreja. É o povo de Deus que pratica isso aqui. Isso aqui não foi dado a ímpio, gentil, mundano. Esse versículo foi dado para quem tem o Espírito Santo dentro. Então ele vai terminar bem, dando 3 conselhos para nós, que são 3 atitudes que nós devemos fazer. Ele vai dizer: sejam bondosos, pratique a benignidade. O que é um bondoso, irmãos? O bondoso, ele não consegue se irar, ele não consegue gritar, ele não consegue permitir que o sol se ponha
Por quê? Porque Ele é bondoso. Ele tem bondade no coração dele. Ele aprendeu que não adianta o contrário de bondade. Ele não é maligno. Ele é do bem. Eu não vou devolver o mal com o mal. Eu vou vencer o mal com o bem. Estou cansado de ficar irado. Estou cansado de amargura, de rancor, de ira. Estou cansado de me sentir mal. Eu estou cansado de me sentir mal. Eu estou cansado de fazer mal para os outros também. Eu estou cansado de receber tanta palavra ruim dentro de mim. Mas eu estou cansado de fazer os outros ficarem ruins comigo também. Estou cansado de ser assim. Compassivo. Uns com os outros. Tem compaixão uns com os outros. Apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: somente pelo Espírito Santo pode haver bondade no meio do povo de Deus. Hoje a sociedade vai exprimir dizendo que o bondoso, ele é bobo. É assim que a sociedade cataloga o bondoso. Bobo, bobão. Vocês deixam eles fazer o que quiser com você, não, porque ele é bom mesmo. Você não cansa de ajudar aquela pessoa? Você não está percebendo, você não percebe. Olha tanta coisa que você faz por essa pessoa, por que você continua? Porque ele é bondoso, ela é bondosa. Porque ela entendeu que todas as vezes que ela errou com Jesus, ela recebeu perdão. Então ela também tem compaixão dos outros, porque ela foi exercitada com compaixão de Deus também. Ela é bondosa, ela tem compaixão também. E ela vai mais além. Ela perdoa mutuamente. O perdão, eu já ensinei para a igreja, perdão não é um sentimento. Perdão é uma escolha. Ninguém acorda sentindo de perdoar. Perdão não é uma sugestão, perdão é um mandamento. É um princípio de Deus. A forma que nós temos para mais nos parecer com Deus é perdoando. E Ele vai dizer: assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, somente o Espírito Santo pode fazer que uma pessoa fique bondosa, compassiva e perdoadora. A bondade de um cristão, a compaixão de um cristão e o perdão de um cristão sobrepuja, cobre todos os pecados mencionados outrora. Então o apóstolo Paulo, ele tem uma expectativa: se vocês praticarem bondade, a ira vai embora. Se vocês tiverem compaixão, vocês não vão ter necessidade nenhuma de mentir. Se vocês perdoarem, a amargura não vai morar dentro de você, porque você é de Deus. Agora, se você perdoar mutuamente, se você entender, quando ele fala assim, assim como Deus perdoou vocês. Então, se você entender um monte de pecado que você tinha e um monte de perdão que foi liberado sobre você, então você perdoa os outros também, mutuamente. Perdoadora. O que é perdoadora? É outra coisa que a sociedade nunca vai entender. Podem fazer o que for com você. Quando a Bíblia fala assim, não deis lugar ao diabo. Por que não deis lugar ao diabo? Porque esse lugar já está ocupado. No dia que nós entregamos, confessamos a Jesus com a boca e consagramos nossos corações a Ele, Jesus ocupou um lugar que jamais Satanás ocupará. Jamais. Quando Jesus entra no coração de alguém, ele não sai mais, hein? Mas quando um cristão, ele insiste em interceder, o Espírito Santo, ele se parece com aquilo que ele era. Então o apóstolo Paulo vai terminar dessa maneira: com 3 atitudes, é o que eu rogo a cada um de vocês, inclusive aquele que vos fala: seja bondoso com as pessoas, tenha compaixão e perdoe, assim como Jesus perdoou cada um de vocês. Você recebe essa palavra no seu coração?